rolou assim. esse BO gigante. Porque, tipo, cola... Pô, tem uma filmagem de cola, tu já viu? A filmagem que era cola, tipo, com a cara de que tinha acabado de... Que filmagem é essa, monstro? É um depoimento dele sobre uma merda que tava rolando lá. Ele... Isso aqui tá uns olhão pra galera mesmo. Eu acho que assim, mais do que colocar em jogo assim, o fato dele usar ou não, é o que ele faz do ponto de vista político, né? É do ponto de vista assim, do que isso provoca, né? Que é a guerra às drogas, que é... Sim. Fazer a gente chegar onde chegou agora, né? E a gente tá falando muito agora de hipocrisia, né? Que tanta galera que faz a guerra também tá usando vários tipos de drogas. Exatamente. Né? Sim, é isso. Não deixa de estar. Existe, isso não é à toa, né? Existe um objetivo para que isso funcione dessa forma. Então, tu acha que para resolver mesmo tipo uma questão mais ampla da sociedade, não é questão de legalizar a maconha, seria uma legalização total, né? Tipo, tudo tem que fazer parte da medicina. Ou não? É porque na questão só econômica, pelo menos... Eu tô falando na questão utópica, assim. Se você pudesse realizar, não, eu acho que se eu fizesse isso, resolveria o problema. Seria legalizar tudo, pó, bala... Então, Portugal descriminalizou tudo, né? Não sei dizer. Sim, eu acho que tudo... Foi. Não, então, veja, o que acontece? Mais do que do ponto de vista medicinal, né? Social, né? Do ponto de vista social, que engloba tudo, né? Saúde pública, segurança pública, né? Todas as drogas, assim, a pessoa que faça um uso problemático de droga, isso não é um caso de polícia. Isso é um caso de saúde. Então, assim, se é um caso de saúde, você tem que tratar como saúde. Eu estou falando do uso problemático. Então, assim, as pessoas que não fazem uso problemático, não tem por que você proibir alguma coisa se ela não está fazendo uso problemático nem para ela nem para os outros. Né? E principalmente para os outros, porque né, por ela ninguém é preso por tentar suicídio. Né? Então, assim, cada um faz o que quer desde que não prejudique o outro. Mas, para além disso, se você tem uma política de regulamentação de todas as drogas, você vai permitir fazer como fazem em Portugal, que é justamente isso. Você evita... Veja, quando você fala de um uso de substância, a gente tem que levar em conta 3 fatores, os 3 S's. Substância, sujeito e situação. Que é o drug, né? Setting e setting. Então, veja, quem está usando, o que está usando, em que contexto está usando. A política proibicionista ela é deletéria nesses 3 eixos. Por quê? Porque quem está usando... Quem vai comprar, se é proibido, o traficante ele não pede identidade. Vende para qualquer um. Tá nem aí. Se tivesse regulamentado, é para pedir. E pede porque, tipo, bebida funcionou, né? Exato. Você não vê hoje em dia. Exato. Na minha época, rolava. Quando eu comecei a rolava, beber, não. Mas hoje em dia não rola, não, velho. Você Não, vê tipo mesmo assim, a galera cortando. eu comprava com 15 anos, pô. Não, e por mais que a gente entenda que alguém vai burlar. Sim, mas é mais fácil você burlar um sistema que está ali, que o cara vai ter que pagar por isso, ou um tráfico que não tem lei. Exatamente. E você fortalece muito eles, né? Questão Porque é o que financeira, sustenta, né? cara, é o que sustenta. Mas você entrega todo um mercado, que é um dos mercados mais promissores do planeta. Né? Porque você tem aí, né? Tráfico de arma, de droga, né? Animal silvestre, né? Sim. Então, assim, aí você vai vendo que isso daí tem um interesse, né? São essas grandes corporações envolvidas, são essas... Né, que vão lavando dinheiro e aí tem um envolvimento na política, vão tomando decisões do ponto de vista da política de Estado, fomentando sempre essa coisa de estamos combatendo as drogas, guerra às drogas. E as drogas, assim, diminuiu. Como é que você acaba com a maconha? Fumando ela toda? Pô, tá disposto, né? Porque não tem como. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que eu não conseguia, não. Entendeu? É bom assim que você sabe que você não morre, né? Tipo, você pode fumar toda a maconha do mundo, que mais que vai dar é sono, né? Na verdade, é uma droga bem segura em relação a isso, né? sono, Pode dar uma assim, pressão baixa. Mas matar tem registro. Não tem? existe registro, registro na literatura universal de qualquer ser vivo que tenha vindo a óbito por uma dose elevada ou de overdose de cannabis, ou de cogumelo, ou de LSD. Cogumelo também não? Não. Que massa. Cogumelo é no estudo do David Nutt de 2009, 10, ali do Imperial College London, né, lá do Reino Unido, ele mostra, né, as drogas que causam mais danos aos outros e a si próprio. E assim, o cogumelo,
Cogumelo Causa dano a ninguém. Não, tipo assim, mais uma vez, né? Qualquer substância tem que analisar, né? A substância, o sujeito à situação. Tem gente que pode fazer uso de uma substância dessa e se dá muito mal. Por quê? Porque quem está usando, que contexto está usando e o que está usando. E de que forma. E quando você é uma pessoa, pode dizer assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que não tem um problema com drogas, nessa questão desses 3 S's. Tipo, é isso que define, por exemplo, eu entendi. fumo de noite, sou uma pessoa produtiva e o outro S é o quê? Sujeito. Não. A ideia é o seguinte, essa ideia do sujeito, substância sujeito à situação é que assim, para você ter uma possibilidade de, vamos dizer, de sucesso no uso, de que você tenha mais benefícios que malefícios, que é a ideia, né? Sim. Entendeu? Você tem que analisar isso aqui. Quem está usando? Em que contexto está usando e o que está usando. Então, por exemplo, aí você fala, e quem vai dizer quem está usando? Como é que é feita essa triagem? Bom, do ponto de vista médico é a avaliação clínica. Sim. Entendeu? E aí, assim, é importante dizer que se for para usar da forma ideal, é bom você ter uma triagem. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma predisposição a surto esquizofrênico, ele pode se dar mal com estímulos de estresse. Que aí não é a maconha, é qualquer coisa que estresse, um divórcio, uma mudança de cidade, uma maconha que tem um THC forte, uma cachaçada de álcool, entendeu? Ele já não pode Uma passar diarreia. por isso, né? Então veja, se você tem uma pessoa que tem uma predisposição a fazer uso de substâncias, como por exemplo esse tipo de paciente tem, né, com diagnóstico de esquizofrenia, se a gente tivesse uma política regulamentada, ao invés de ele ir lá fumar maconha e se dar mal, e ele chegar num dispensário e falar, ó, tem isso aqui, o mais adequado. Que vai me fazer bem. A maconha THC 30 e CDB2, não sei o que, tem toda a Feito descrição. você escolhe a cerveja, brother. Feito você escolhe o cigarro. Não é droga também? É tudo, é droga, mano. Agora é importante também a gente, assim, quando falar droga, a gente também trazer um conceito, porque droga vem de drog, né? Uma palavra holandesa do século XV que significa fazer produtos secos. Produtos secos? Porque não eram os mercados secos e molhados, entendeu? Então, assim, para você ver como as drogas já estavam ali importante no comércio. Entendi. Então, assim, droga é uma coisa, tóxico é outra. Porque quando a gente fala droga, já parece que é um tóxico, né? É porque Faz droga, mal. pelo que eu entendo do conceito básico, é tudo aquilo que altera o comportamento natural do corpo, né? Tipo, se você toma uma Eu diria que é o que altera a percepção. Não Não necessariamente. Não só comportamento. isso. Aí você está falando de um tipo de droga específica. Justo. Quando você toma um analgésico, ela uma altera seu droga. físico. Sim, exatamente. Ela é uma droga. Não precisa. E ela é vendida na drogaria. Exatamente. Então, assim, por exemplo, se você tomar 10 comprimidos de paracetamol de 750 mg, provavelmente você vai ter uma hepatite medicamentosa. 10 comprimidos. A maconha não tem dose letal. E outra coisa, quando a gente vai tratar com a maconha, o tateio, o manuseio, ele é bem mais sutil, porque você vai aumentando gotas, não é como o comprimido que você fala, tá tomando 500, agora suba para 1000. Entendeu? Então a possibilidade de efeitos colaterais, ela reduz, porque você está subindo gota. É mais brando, né? Se tiver, é reversível, os efeitos colaterais são reversíveis e também são mais brandos, porque você está subindo gradativamente, entendeu? É outra vantagem do tratamento com a maconha em cima de outros medicamentos convencionais. Mas aí, tipo, tu acha que uma questão que eu sempre levanto às pessoas, assim, na questão da liberdade individual, por exemplo, eu não sou muito fã de arma, né? Mas se a gente parar para levar em consideração que todo mundo tem liberdade de usar o que quiser, uma pessoa pode andar armada, uma pessoa pode fazer outra coisa. Tu concorda com essa ideia que é comparável, por exemplo, que tem dois extremos, vamos supor assim. Uma galera defende a legalização das armas e outra defende a legalização das drogas. Só que eles estão falando sobre a mesma coisa, que é a questão da proibição. Mas veja só, Em termos gerais, tudo é muito parecido ali. A finalidade é totalmente diferente. É. Porque, por exemplo... Sim, a veja, finalidade veja, da coisa, sim. Não. Porque se você tá se divertindo com arma, tá errado. Não é nem isso, veja. Mas eu não falo da questão do resultado, eu falo da questão da liberdade individual de cada ser, entendeu? Mas veja Isso onde é eu uma quero das chegar. questões, Veja onde eu entendeu? quero chegar. Você quer uma arma para quê? Pra me defender. Não, veja, você Sei quer lá. usar uma arma.
Então, assim, se você fala usar uma arma, você vai usar uma arma contra alguma coisa. Se for para se matar, ninguém tem o direito de se intrometer. Entendeu? Agora, assim, se você pega uma faca e você vai usar contra outra pessoa, aí não é uso para você. A droga, não. Eu não pego o pé de maconha e saio batendo em ninguém. Sim. Você usa maconha para você fuma seu cigarro, quem usa, toma um álcool, mas é você com você. Então, você está gerenciando o seu próprio corpo. Agora, se você usa uma arma, então... a finalidade é para você ou para outros. Muda tudo, né? Sim. Bastante. Com certeza. Não faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Não, e que bom que faz sentido, né? Porque assim. Porque realmente eu também sempre pensei um pouco assim, tipo, a única coisa que vai diferenciar realmente é a finalidade, né? E aí eles conseguiram explicar a forma que eu. Né? Porque assim, há essa questão, né? Tipo, hoje em dia, como a gente tava falando, esse governo agora, né? Tipo, que tá aí. Ele é totalmente contra essas pautas, tá ligado? E aí é o que a gente faz? A gente espera ele até um dia chegar, a gente luta, a gente faz o quê? A gente continua fumando na desobediência civil. O que é que a gente faz pra... Ou deixa pra lá, sei lá. Não. Tá difícil, né? Batalhar nessa luta agora, ou não tá? Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. É aquela coisa, veja... a gente faz o que a gente está fazendo, né? Que é justamente isso, é uma pressão, né? O que vocês estão fazendo, abrindo esse espaço aqui para trazer um esclarecimento sobre o tema para diversas pessoas que tenham acesso, para que cada vez mais assim as pessoas ouçam e digam, bom, se for para ouvir sem preconceito mesmo, se for uma pessoa que realmente tem essa intenção, então ela vai dizer, poxa, faz sentido, vou pesquisar, busca lá nos registros históricos que vai ver. Que é exatamente isso. O proibicionismo ele foi amparado no racismo. Você é a favor do racismo? Porque se a pessoa disser eu sou, aí o problema é o mais embaixo, entendeu? Aí é porque já é um problema já de caráter de tudo, entendeu? Mas assim, se for por uma questão daquelas pessoas que têm dúvida, porque a gente tem que ter a tranquilidade de conversar com as pessoas que às vezes não entendem isso, por uma razão simples. A gente foi criado num modelo proibicionista até hoje, né? Exato. Que é justamente esse modelo proibicionista que muitas pessoas têm uma noção muito deturpada do que é a realidade e muito da diferenciação de efeitos de uma droga para outra, que não tem noção. É complicado também, né? Tem uma galera que chega assim, que eu já vi, né? A galera fala, não sei o que, ele cheira a maconha, esse menino. É uma coisa... É tipo isso mesmo. Que mas realmente é uma ignorância, uma falta de conhecimento tão grande, né? Eu vi isso em algum lugar, tipo, quando a polícia prende... né, a maconha, ele faz o quê? É um tablete, um tijolo feio, desgraçado, do lado de um bocado de bala. Sabe? Tipo, isso já entra na cabeça da galera. É aquilo pra eles. Não é uma plantinha bonitinha, fofinha. Exato. Saca? Não, e é isso, né? Se as pessoas entendessem que, por exemplo, ao invés de convocar uma força policial para ir lá no plantio de maconha, cabrobó, e arma, e tiro, e arrisca o próprio profissional e todo mundo, entendeu? E aquele lá que está como um jardineiro, que às vezes, que a gente sabe que nem é o cara que... Entendeu? Se tivesse dissesse, olha, ele está regulamentado, vamos aqui, tem que ter um controle de qualidade, vai chegar o pessoal da Embrapa, a universidade tem parceria, vamos mandar o óleo para fazer parceria para Farmácia Viva no SUS. Sim. Porque isso é outra coisa que a gente tem que discutir. Essa coisa de dizer, estamos discutindo o uso medicinal da cannabis. Isso é conversa fiada, viu? O que a gente está discutindo é se pobre vai ter acesso ou não. O uso medicinal ele já está regulamentado. Desde 2017 da gringa e tal, então, né? Desde 2017 já é vendido em farmácia brasileira medicamento que tem uma proporção 1:1 de CBD e THC, 25 mg de CBD e 27 mg de THC, que é o princípio do Sativex, que tem outro nome comercial, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas ele custa R$ 2.800, 3 vidros de 10 ml. Né? A proposta que o governo conhece é o que? É Gold, Extra Gold, é o que? Entendeu? Então percebe que o debate, então assim, o debate não é se a gente regulamentar, o THC, o uso medicinal vai ter que ter THC, não tem, vão fazer isso, vão fazer aquilo, não. Quem tem dinheiro para comprar já tem acesso, a gente está discutindo se
pobre vai ter acesso ou não. Esse é que é o debate. É mesmo porque é uma planta e de relativamente fácil manejo, né? Tipo, você pode fazer remédio em casa, alguns, né? Mais difícil, né, segundo as pessoas que têm o domínio do manuseio de plantar maconha, é se esconder, né? Se esconder. Só. Porque, tipo, aí acabar com essa questão da farda. Não, entendeu? É uma planta. Se você tiver comigo, ninguém pode em casa, você pode, se alguém comer, você pode morrer. Se tiver um pé de maconha, não. Pois é assim. Total. Entendeu? E é uma coisa assim que, sobretudo, é uma coisa que desfavorece muito o Nordeste, porque a gente tem um potencial para cultivo enorme dessa planta, pô. Isso é verdade. Eu acho que na década de 80, Pernambuco era responsável pela produção de 80% da maconha consumida no país. Hoje deve ser o quê? Uns 60? Vai, não deve ter perdido. Não, mas eu acho que perdeu porque aqui se usa muito solto, pra fora você não vê tanto. Então, né? mas aí o que acontece? Nesse fenômeno de política de guerra às drogas, o que você está percebendo? Cada vez mais esse chamado solto ele vai perdendo espaço para chegar ao quê? O prensado que vem lá do Paraguai. Exatamente. Não, e também há uma porque ele outra... é mais fácil de esconder, ele é mais fácil de mas transportar. aí, tipo... Não é por isso não, porque se você transportar o daqui já está aqui. É porque é exatamente isso. São cartéis que vão dominando. Então, tipo assim, você não se pergunta, né? Por que em Pernambuco hoje é mais difícil encontrar maconha solta do que prensada? Qual é a lógica disso? É nenhuma. Porque aqui sempre foi uma terra de ter uma pluralidade de maconhas, assim. Tipo, aqui tem várias espécies. Várias espécies, várias coisas. Desses strains não é que tipo São Paulo que você só tem ou prensado, ou se você for muito com grana, comprar canque. Que aí é uma diferenciação. Pelo menos o que está acontecendo. Estão tirando o natural, mas está só ou prensado do Paraguai ou skunk da Colômbia. Só quem não está ganhando qual é o nome lá? Floresta que não ganhou nada dessa. Mas é isso, né? Essa é a política de guerra às drogas, né? Fortalecer um grupo que vai dominar mercados de uma forma paralela, acumulando poder de fogo e poder financeiro e poder de influência. E aí, assim, o que a gente faz diante disso? Vai esperar que isso mude? Não. A política, ela funciona com correlação de forças, né? A gente tem que fazer a nossa resistência e avançar no tema. Ele é um tema que não é uma pauta de uma corrente política específica. Você vê que ele é uma pauta bem ampla nessa questão pelo menos da maconha, né? Da legalização da maconha, que é um começo. A gente lamenta, né, que não se faça uma política de reparação, uma regulamentação mais ampla, né, mesmo entendendo a limitação de se propor isso enquanto relator e como presidente do projeto de lei, né, dos deputados. Mas, assim, dizer que para a gente a política de regulamentação ela está longe de alcançar, porque continua morrendo gente na periferia e a gente não pode dizer que é mais importante a vida de alguém que está com um diagnóstico, porque passou na consulta médica, é mais importante do que alguém que tomou, né, um tiro na cabeça. Para uma situação que poderia ser evitada também, né? Você acaba com a política de guerra às drogas. Mas aí, tipo, tu acha que o Brasil vai conseguir chegar nisso? Tem um prazo assim para tu, tipo, tu acha que daqui a uns 5 anos, 10 anos, eu tô... Não tem nenhuma perspectiva, só tá tentando chegar lá. É difícil em tempos atuais a gente fazer previsões, né? Tendo em conta o momento que a gente está vivendo, né? Bem complicado nesse sentido. Mas, assim, de maneira geral, a política de regulamentação é uma questão de tempo. Ela é uma questão de tempo. A gente só quer que não demore muito para que não sigam morrendo pessoas por conta disso, né? E que são as pessoas mais vulneráveis. Ou seja, que a política de proibição ela continue alcançando seu objetivo, que é fazer esse apartheid mesmo, né? Essa higienização racista, de caráter racista. E tu acha que, tipo, o fato dessa questão da criminalização e tal, que eu falo da questão mais ideológica, não legal, né? Tipo, vem muito do próprio maconheiro de não querer aparecer, de não querer realmente se expor, porque, assim, queira ou não queira, tipo, boa parte das minorias que conseguiram alguma coisa, eles tiveram que se expor muito, né? As mulheres, os gays, essa turma teve que se expor muito. E eu acho que não há um movimento, eu acho que ainda
há um alto boicote de tudo, assim. Tá? O próprio maconheiro tem muito medo de usuário de drogas em geral, né? Mas é porque uma coisa leva a outra, né? É igual quando fazem essas estatísticas, regulamentaram, aumentou o consumo, não sei o quê. Ô meu amigo, quando era proibido, você vai perguntar pro cara na rua, ei, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui, você usa maconha? Exatamente, você não sabe se é uma cocó. Entendeu? Eu ia dizer, para me empreender porque usa, porque, por exemplo, tem questões... Não, veja, você falou uma coisa importante. É importante que as pessoas comecem a se empoderar do que elas são. Entendeu? Então, tipo assim, é isso. Se eu tenho uma opção sexual, né, pelo mesmo sexo, então esse sou eu. Foda-se, entendeu? Se eu uso maconha, se eu uso café, esse sou eu. Inclusive assim, se eu quiser dizer, se eu não quiser dizer também... É um problema meu. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim... Justíssimo. Então, assim, é uma questão de que isso tem que ser compreendido, né? As pessoas têm que entender que essa liberdade de você fazer o que você quer no seu próprio corpo, ela é inerente do princípio do direito à vida, né? O princípio básico da Constituição Federal, né? O direito à vida, o direito a não morrer. Sim. Que aliás, está sendo cerceado bastante. Os direitos pétreos, né? Que todos eles agora inclusive, estão por comprometidos. exemplo, você falou aí que religiosamente não é aceita a maconha, mas não tem leis, tipo, na Constituição básica aí, que religioso pode usar, por isso que a ayahuasca usa, ou... e a maconha não pode também? Não entendi. Existe aquele ditado, né? Aos inimigos tudo... Os inimigos da lei. Aos inimigos da lei, exatamente. Como é que é mesmo? Aos amigos tudo, aos inimigos da lei. Exatamente, é isso aí. Então, vai depender, existe, se você for por alguns princípios básicos, você tem o direito. Por exemplo, o próprio direito ao plantio, o direito, ele está contemplado, né, na Lei 11.343 de 2006, né, que é a última lei de drogas, né? Então, assim, ele está contemplado, só que assim, sob autorização. Aí vem aquela história do cachorro querendo pegar o rabo, né? Aí o que acontece? Era fuleiragem, né? Aí as pessoas têm que entrar com um pedido de habeas corpus, que é o que está acontecendo. Agora são mais de 300 pessoas, né, que passam por avaliação e vai lá, faz a tramitação e lutam por um direito ao autocultivo. E quando a gente falou, vamos fazer o autocultivo, é justamente também para não estar inundando qualquer a justiça, pessoa, eu posso Sim. chegar e pleitear isso, tipo, independente, assim, eu gosto de fumar, eu vou plantar minha própria maconha, eu posso pedir um habeas corpus preventivo. Não, na verdade é assim, veja, não. não é questão de não. Você Porque se fosse, eu já ia procurar um advogado aí, pô. Não, eu acho que o mais importante que isso é a gente explicar o seguinte, veja, quando a gente fala assim, é legítimo você querer ter o direito de você plantar o que você vai fumar, poxa, eu tenho uma planta em casa, isso é legítimo do ponto de vista moral, do ponto de vista, é legítimo, mas o que é importante a gente explicar? Por exemplo, quando você fala bem assim, eu quero fumar minha maconha, eu posso ir lá pedir para plantar, você tem que entender o seguinte, a primeira coisa é você se reconhecer como um usuário realmente terapêutico. Porque muitas vezes a pessoa fala bem assim, eu sou uso recreativo, é mesmo, é porque eu fumo maconha para dormir e tem recreio no meio? Não, e como é que é recreativo? É terapêutico. Eu fumo para ficar bem. O bem-estar, ele é parte da saúde. Saúde não é só ausência de doença, por conceito da própria Organização Mundial da Saúde. Então, o que